Eu quero te fazer uma pergunta. Não existem pessoas que têm uma inteligência muito acima da média? E eu quero conversar um pouco sobre essa inteligência extraordinária. O exemplo que eu quero usar hoje é o de Daniel. É um livro da Bíblia. Ele foi escolhido, ele era um jovem culto, só que ele era um exilado, ele era um escravo na antiga Babilônia. E ele serviu, de acordo com a Bíblia, a 4 reis, 4 governos diferentes, porque ele era diferenciado. Mas o que havia neste Daniel? Um espírito de excelência, algo que não é comum aos homens naturais. Mas como que ele tinha essa inteligência? Como que ele era tão brilhante? Estamos aqui todas as semanas falando que existe um Deus que capacita as pessoas. Estamos falando de um ser superior que pode ajudar você, que tem nos ajudado aqui no programa Desafios e nos qualificou para que nós pudéssemos chegar aos 23 anos do programa Desafios. Mas acontece que em um dos reinados da antiga Babilônia, o rei Beltesazar, quando ele assumiu o seu governo, Daniel não fazia parte daquele momento. E é muito comum quando um novo rei assume toda a dinastia anterior, eles procuram abrir mão, cancelar, em alguns casos até matam as pessoas. Só que esse rei Beltesazar resolveu fazer uma festa, está lá em Daniel capítulo 5, e ele convida 1000 dos seus nobres, muitas mulheres, bebida, e foram buscar as taças do templo de Jerusalém para essa festinha. Por que não dizer, como disse o conferencista internacional Lázaro Aguiar, lá da cidade de Campinas, um carnaval, um bacanal, uma festa da carne, regada a muita bebida fermentada, ao vinho. A mulherada, deuses de prata, de ouro, bronze, madeira, enfim, tinha deuses para todo gosto. O problema é que, em determinado momento dessa festa, quando eles começaram a usar as coisas consagradas para Deus, a Bíblia diz que um dedo de mão humana foi na parte da parede mais clara e começou a escrever, e ali deixou um enigma. E o rei Beltesazar convidou os sábios, os astrólogos, os encantadores, todos os seus conselheiros, mas ninguém conseguiu ler aquela inscrição do dedo que escreveu na parede. E o rei ficou desesperado, tão nervoso que batia, os joelhos um no outro. Estavam todos apavorados e começaram a gritar. A rainha mãe ouviu e se lembrou que havia no reinado anterior do rei Nabucodonosor um homem, segundo ela, que tinha o espírito dos deuses. Dos deuses. Olha só, iluminado, inteligência, sabedoria como dos deuses. Inteligência, capacidade de interpretar sonhos e decifrar enigmas e mistérios. E o rei, ele disse que aquele a quem interpretasse aquele enigma se tornaria o terceiro no seu governo. Mandou chamar Daniel, e Daniel veio à presença do rei. Mas Daniel, a primeira coisa que ele fez foi exortar esse rei. Um homem que tem o Espírito de Deus, ele tem autoridade, ele tem intrepidez, ele tem ousadia e não espírito de covardia. E lá chegou Daniel na frente do rei, assustado, apavorado, porque uma das coisas que nos chamam a atenção é quando nós fazemos uso daquilo que foi consagrado para Deus nas nossas festinhas particulares. Queremos muitas vezes oferecer algo para as pessoas usando aquilo que não é nosso e, principalmente, muito perigoso, quando aquilo fazia parte ou faz parte do templo
e nós estamos fazendo uso indevido das coisas de Deus. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Se não bastasse, em segundo lugar, Daniel chama a atenção do rei e diz que ele foi soberbo, que ele foi orgulhoso. Ele não prestou atenção no que aconteceu com o rei anterior. Olha, alguém afirmou que inteligente é aquela pessoa que erra e aprende com os seus erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E aí o que aconteceu? O rei Beltesazar, ele soube de tudo que aconteceu com Nabucodonosor, mas ele não se humilhou, ele não aprendeu com a lição daquele que ele foi o sucessor. Então fica aqui para nós, falando sobre o espírito de excelência. Daniel, ele era temente a Deus. Daniel servia ao Deus de Israel. Quando nós lemos no capítulo 1, nós vemos que Daniel se destacou de tal forma que ele era 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Existe, sabe, um Deus que nos dá essa sabedoria. Existe um Deus que nos capacita, que nos qualifica. Disse o rei Davi que adestra as nossas mãos para a batalha. Por isso que existem pessoas que têm uma inteligência acima, muito acima da média. Mas essa inteligência, ela não vem de uma simples graduação oriunda do conhecimento humano. Existe um Deus que ele nos capacita, assim como Daniel. Ele interpretava sonhos, enigmas. E segundo a rainha mãe, ele tinha o espírito dos deuses. E muitas vezes os cristãos, eles são vistos desta forma. As pessoas que estão de fora falam, mas como? O velho apóstolo Paulo diz que Deus pega as coisas loucas e desprezadas deste mundo e levanta para confundir os sábios e entendidos. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você legaliza como se fosse um software do reino de Deus na sua vida. E aí você começa agora a receber o quê? Orientação de Deus. Você tem um olhar diferente. Você pensa de forma diferente. Ver o que todo mundo vê não é visão. Mas aquele que é um cristão verdadeiro, tem a sua vida provada por Deus, ele tem o espírito, sim, como diz a rainha mãe, dos deuses, porque Deus verdadeiro só existe um. E o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos dá a habilidade, a destreza para pensar, para falar, para organizar, elaborar os pensamentos, construir, planejar, independente de você passar até mesmo pelas cadeiras de uma universidade. Eu estou te falando de algo que não é comum aos homens. Então, quero fechar aqui. Daniel, ele serviu a 4 reis, como se fosse de 4 partidos políticos diferentes. Eles queriam ter Daniel por perto. E derrubamos aqui uma tese, uma mentira, que o povo de Deus não deve se aproximar da política, ocupar cargos públicos. Isso é uma mentira. É exatamente o contrário. O povo de Deus que teme a Deus precisa se apresentar para serem instrumentos de Deus, com essa inteligência de Deus, uma inteligência extraordinária, para tornar a vida do próximo melhor. Deus quer te dar essa sabedoria, essa inteligência. Mas ela nasce em nós, flui a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas para Jesus. Descemos as águas, aí nós temos o Pai. Descer as águas é ser batizado. Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. E daí para frente você vai contar com o auxílio de um Deus que Ele te toma pela mão direita e diz: não tema, eu te ajudarei.